Processo revolucionário. O processo revolucionário inglês durou quase 50 anos e costuma ser dividido pelos historiadores em 4 momentos. Vamos a eles. O primeiro momento nós vamos chamar de Guerra Civil, que se dá de 1640 a 1648, aonde nós vamos ter um conflito interno da Inglaterra, ingleses contra ingleses. O conceito de guerra civil é uma guerra interna, uma guerra dentro do próprio país. Então nós vamos ter a Inglaterra dividida em duas. De um lado nós vamos ter o exército do rei, apoiado por anglicanos e católicos, e do outro lado nós vamos ter o exército do parlamento, apoiado por presbiterianos e puritanos. Que esse exército do parlamento vai ter como liderança o puritano Oliver Cromwell. Grave bem esse nome que ele será importante a partir de agora. A Guerra Civil vai chegar ao fim com a vitória das forças do parlamento em 1645. Carlos I foi preso, julgado e decapitado em 1649, sendo o primeiro monarca europeu a ser executado por forças revolucionárias, sob a acusação de alta traição. Complicou. Só que tem um detalhe, a alta traição é contra o rei, então ele teria feito uma traição contra ele mesmo. É verdade. Que merda, hein? Um segundo momento do processo revolucionário, os historiadores chamam de República de Cromwell. Sim, aquele líder do exército do parlamento se tornou o governante da Inglaterra entre 1649 e 1658. Oliver Cromwell assume o governo e vai instalar um regime republicano. Em 1651, Cromwell decretou o Ato de Navegação, contribuindo para a Inglaterra se tornar a principal potência naval da Europa. E o que consistia esse ato de navegação? Essa lei determinava que todas as mercadorias que entravam e saíam da Inglaterra deveriam ser transportadas por navios ingleses. Cromwell foi um governante autoritário. Com seu exército perseguiu opositores e impôs as ideias puritanas da população. Em 1653, dissolveu o parlamento e assumiu o título de Lorde Protetor. Seu cargo tornou-se vitalício, ou seja, para toda a vida, e hereditário, que significa transmissível aos seus descendentes. Para quem não lembra, para quem não conhece os puritanos, eles eram assim extremamente chatos. É verdade. Eles eram muito rigorosos na sua fé. Tudo que fosse divertimento era pecado. Tudo que você acha legal, para eles é pecado. Bebida, música, dança, festas, teatros. E naquela época haviam muitos teatros espalhados pela Inglaterra, todos fechados. Os bares, todos fechados. Festividades como Natal, Carnaval, Ano Novo, todos proibidos. Daí você imagina a população da Inglaterra acostumada com esses festejos, do nada isso não podia mais. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Então, um descontentamento muito grande havia para com os puritanos devido ao governo de Oliver Cromwell. Após o fim do governo de Cromwell, muitos puritanos foram perseguidos. E esses puritanos que estavam sendo perseguidos na Inglaterra, devido a esse governo puritano de Cromwell, que deixou muitas pessoas descontentes, esses puritanos foram para onde? Acabaram vindo aqui para a América, mais precisamente para os Estados Unidos, mais ao norte, fundando colônias puritanas ao norte. Em 1658, com a morte de Cromwell, seu filho Ricardo assume o governo, porém não consegue se manter no poder. O terceiro momento do período revolucionário dá-se o nome de Restauração Monárquica, que se dá de 1660 até 1688. O que dá início a esse período foi a deposição de Ricardo e a devolução do poder para a monarquia, ou seja, para Carlos II, filho de Carlos I. O rei, no entanto, deveria governar sob o domínio político de quem, adivinhe? Complicou. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
obviamente, do parlamento. Carlos II governou por 25 anos, porém com poderes limitados pelo parlamento. Com a sua morte, seu irmão Jaime II assume o trono. Porém, Jaime II, um católico, vai reinar apenas por 3 anos. Por quê? Pois ele tentou restabelecer o absolutismo e implantar a influência do catolicismo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Quem vai tirá-lo do poder? Eu já não sei, querido, que eu não vi. Acertou quem disse? O parlamento. Então, o quarto momento do processo revolucionário dá-se o nome de Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. O que ocorre nesse processo da Revolução Gloriosa? Jaime II, que era o rei, tinha alguns problemas com ele. Ele era católico, favorecia extremamente os católicos, e lembrando que a Inglaterra não era um país católico, era absolutista, queria manter o poder total em suas mãos, acabou sendo removido por quem? Não sei. Pelo parlamento. Sabia não? E no seu lugar, eles colocam um holandês, príncipe da Holanda, Guilherme de Orange, que era genro de Jaime e não era católico. Porém, ele era anglicano e não tinha pretensões absolutistas. Ao assumir o trono, Guilherme se torna Guilherme III e sua esposa, filha de Jaime II, se torna Maria II, em 1689, onde assinaram a Declaração de Direitos, ou também conhecido como Bill of Rights, aonde se estabelecia-se assim a superioridade da lei sobre a vontade do rei. E isso representava o fim do absolutismo na Inglaterra. O que isso significa? Que o rei reina, mas não governa. Ao rei ficou basicamente fazer o papel de líder da religião anglicana no país. É tipo como se fosse o papa deles, né? Papa do Reino Unido. A religião anglicana, a liderança religiosa da religião anglicana é o rei. O rei representa o país em eventos, faz visitas a outros países. É mais uma questão diplomática, uma questão figurativa. Quem manda mesmo é o parlamento junto com o primeiro-ministro. Como no processo não houve derramamento de sangue, esse processo revolucionário ganhou o nome de Revolução Gloriosa. Para finalizar, vamos para alguns desdobramentos da Revolução Gloriosa. A monarquia parlamentar vigora na Inglaterra até os dias de hoje. Como eu já falei, o rei reina, mas não governa. A Revolução Gloriosa também promoveu transformações na economia. As medidas adotadas tornaram o país a maior potência comercial e marítima da época e extinguiram o sistema feudal. O número de navios duplicou, expandindo o comércio inglês em várias partes do mundo. Esses navios foram muito utilizados no tráfico de africanos escravizados, que era uma das principais fontes de riqueza dos ingleses. O lucro acumulado pelos negociantes, donos de navios mercantes e banqueiros, foi, em parte, investido no sistema industrial nascente. Lançava-se assim as bases do capitalismo industrial. Os ingleses também passaram a desfrutar de mais liberdade religiosa. O anglicanismo era a religião oficial do país, mas foram toleradas outras práticas religiosas. Isso não acontecia em outras sociedades europeias em que a religião do rei deveria ser seguida pelos súditos, prevalecendo o princípio um rei, uma fé, uma lei. A monarquia parlamentar também proporcionou maior liberdade de expressão política e filosófica. Por isso, o regime inglês era admirado por iluministas de várias regiões da Europa no século XVIII, a exemplo do filósofo francês Voltaire. As características do regime conhecido como liberalismo inglês inspiraram ideias presentes na independência dos Estados Unidos em 1776 e na Revolução Francesa de 1789. Pessoal, então encerramos assim essa aula sobre a Revolução Inglesa. Claro que ela está um pouco resumida para não tomar muito tempo de vocês. Qualquer dúvida, deixar nos comentários ou podem chamar no DM, principalmente no Instagram, beleza? Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Se inscrevam nas redes sociais. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa aquele like maroto. Deixe no comentário sugestões de vídeos. Demorou, é nóis. Sugestões de conteúdo, porque nesse período que estamos
estamos vivendo aí de aulas 50% presencial, 50% não. Então vocês vão precisar de materiais como esse. Eu tô aqui para ajudar vocês. Aquele abraço, valeu, falou e até a próxima. Tchau!